Após Satoru Gojo recuperar sua técnica inata, ele expande mais uma vez o seu domínio, só que sua barreira é quebrada novamente. Sem saída, ele utiliza a compressão de domínio para tornar sua barreira mais densa e resistente contra a Sukuna. E sim, pessoal, vocês não ouviram errado, eu disse mesmo compressão de domínio. Mas para você entender esse termo que eu acabei utilizando, você precisará ficar nesse vídeo até o final e conferir todas as explicações acerca do que o Sukuna fez contra o Satoru Gojo e tudo que o Satoru Gojo fez contra o Sukuna, entendendo todas as suas particularidades de acordo com o próprio mangá. Eu aposto que vocês vão se surpreender quando eu explicar tudo isso para vocês, beleza? Por isso, sempre fique nesse vídeo até o final e bora lá, junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulo 227. Antes de mais nada, um agradecimento especial ao Bruno Oliveira, Satoru Gabi, David e também ao Fábio que trouxeram esse capítulo traduzido para todos nós. O link sempre consta na descrição para que todos tenham acesso à leitura antecipadamente do capítulo, beleza? Agradecimentos à parte, vamos direto para as explicações sobre o que aconteceu nesse capítulo sensacional dessa luta. E bom, primeiramente começaremos com o Yuta e o Kusakabe conversando sobre a impossibilidade ou talvez algo que eles imaginavam que seria impossível de se fazer porque o Satoru Gojo utilizou o Jutsu de reversão para conseguir a sua técnica inata novamente. E é explicado pra gente como que isso ocorre, mais ou menos com um exemplo ali de um motor. Porque, ao contrário de um dano físico, que seria basicamente o defeito que poderia ter ali naquele motor, quando existe uma exaustão de técnica amaldiçoada, é como se ela superaquecesse para depois ter que esfriar e você utilizá-la novamente da forma correta. Lembrando que quando um motor está superaquecido, a chance de acontecer algum erro no carro ou então o veículo que você estiver utilizando é simplesmente bem possível de acontecer. E para que nós entendamos o Jujutsu de reversão que o Satoru Gojo utilizou aqui, basta nós voltarmos lá atrás nos capítulos de Jujutsu Kaisen, por volta dos 70, 71, ou então um pouquinho mais pra frente, que é quando ele está conversando com o Getou, ainda quando estava vivo, junto com a Shoko Ieri e explicando sobre sua técnica do ilimitado e sobre os seus 6 olhos. Lembrando que a Shoko disse que o cérebro dele simplesmente iria fritar, mas graças ao Jutsu de reversão que ele vai utilizando na sua mente continuamente, faz com que ele consiga que os 6 olhos não o sobrecarreguem e o seu cérebro sempre esteja fresco. Então, da mesma forma, ele deve ter utilizado aqui, mesmo que o Yuta esteja um pouco preocupado sobre a forma com qual ele está lutando. Porque sim, pode ser que o Satoru Gojo mais pra frente nessa batalha tenha que colher os frutos de todas as suas investidas contra o Sukuna. Essa possibilidade existe por conta da narrativa e pelo modo que o Yuta está analisando essa batalha. Parece que o Satoru Gojo está tomando medidas muito imprudentes. Porém, até o momento está tudo certo, porque ele está conseguindo resfriar a sua técnica amaldiçoada, fazendo com que ele não superaqueça tanto depois de utilizar uma expansão de domínio, conseguindo lidar com essa exaustão. Lembrando que a exaustão para danos físicos, ela causa diretamente um ataque no corporal. Só que a energia amaldiçoada e técnicas amaldiçoadas não se tratam ali da parte do corpo da pessoa. São coisas invisíveis, são coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais. Dessa forma, a exaustão vai direto na técnica, como se vocês estivessem em um jogo onde você tem HP, que é a sua barra de vida, e também a sua barra de mana. E quando a sua mana se esgota, você tem que recuperar ela conforme o tempo vai passando. Então o que o Gojo está fazendo basicamente é recuperando essa exaustão de forma muito rápida com o Jutsu de reversão. E é então que o Gojo ele sai ali do alcance do Sukuna e dá uma provocada dizendo: ó, expanda ainda mais o seu domínio, pode expandir ainda mais, porque o Sukuna não teve o seu domínio desfeito e o Satoru Gojo saiu fora do seu alcance. Percebam que o alcance do Sukuna ainda está pequeno. E está pequeno por quê? Porque ele força através de um voto para que o seu domínio, mesmo pequeno, ele tenha mais efetividade. Mas agora que o Gojo acabou provocando ele resolve aumentar ainda mais o seu alcance e o Gojo mais uma vez vai utilizar a sua expansão de domínio. O que parece ser uma burrada para muitos é muito inteligente para
para outros. Porque o Gojo, percebendo todos os modos da expansão de domínio do Sukuna, ele consegue ter uma ideia maior de como lidar com ela. Mas não só isso, ele parece nesse capítulo todo fazer um teste, isso mesmo, descobrir como derrotar o Sukuna dentro da sua expansão de domínio, para que isso não sirva só para ele, mas também para as outras pessoas, caso ele venha a morrer no final. Então tudo isso está servindo como aprendizado para Kusakabe, Yuta, Hakari, entre todos os outros e até mesmo para Itadori. E por que eu digo Itadori? Porque no nascimento da pessoa é quando é dito se ela vai ter uma técnica amaldiçoada ou não. O Itadori nasceu sem, como a gente já sabe. Só que as técnicas do Sukuna ficariam gravadas no corpo do Itadori. E por causa do Black Flash e também do estudo de almas da Yuki, o Itadori pode ter adquirido algum tipo de conhecimento sobre como utilizar essas técnicas quando elas acabarem despertando dentro do seu corpo. Isso não aconteceu até o momento, parece que não vai acontecer por conta da narrativa, mas é muito capaz que o Itadori consiga compreender o núcleo da energia amaldiçoada, o núcleo da alma, e assim, uma hora ou outra, ele vai acabar ativando ali as próprias técnicas do Sukuna. Então fiquem ligados nessa luta, porque ela está explicando o que os outros personagens também vão fazer quando forem enfrentar ele. E bom, novamente voltando aqui pro capítulo, ele ativa sua expansão de domínio, só que dessa vez ele muda as condições da barreira. Normalmente a barreira ela é forte por dentro e fraca por fora. E para evitar os ataques de fora do Sukuna, ele simplesmente inverte essas posições, tornando a barreira do lado externo mais forte e do lado interno menos forte. Dessa forma, o que era fraco e forte agora é forte e fraco. E isso impede com que o Sukuna consiga destruir a expansão de domínio dessa vez do Satoru Gojo, pelo menos até então. E antes que perguntem se isso é capaz ou não, bom, estamos falando aqui de Satoru Gojo e de Sukuna. Para eles, o impossível se torna possível. E aí então eles começam mais uma vez essa batalha, onde quem acabar sofrendo um dano grave, a sua expansão pode ser quebrada e destruída. Com isso, a expansão de domínio de um vai se sobressair ao outro. Da mesma forma que o Sukuna se sobressaiu a do Gojo lá atrás por conta do ataque de fora, se o Gojo agora atingir o Sukuna, significa que o Sukuna é quem vai levar aquele monte de informação, né, do vazio imensurável do Satoru Gojo. Então os dois começam mais uma vez ali na porrada, e o Sukuna começa a utilizar a amplificação de domínio dentro do seu próprio domínio inato de expansão de domínio. Mas o que acontece para que isso ocorra de fato, gente, é bem simples. Acontece que quando você expande o seu domínio, simplesmente toda a área de alcance vai ter a sua técnica inata, mas não no seu corpo. E é por isso que o Sukuna consegue utilizar a amplificação de domínio, porque sua técnica inata agora está nesse campo de alcance e não no seu corpo diretamente falando. E por isso ele consegue utilizar a sua amplificação, que permite os toques em cima do Satoru Gojo. Até porque a amplificação está ligada ao corpo físico. Só que agora, como seu domínio está expandido, a sua técnica inata não está mais no corpo, digamos assim. E dessa forma ele consegue utilizar a amplificação. Lembrando que a amplificação permite a ele que toque no Satoru Gojo e não seja atingido pelos seus acertos garantidos. E é então que ele vai lá e acaba levando um golpe do Satoru Gojo depois da trocação ali dos golpes. Só que isso era para fazer com que o Sukuna fosse atingido pelo acerto garantido do Gojo. E não é o que acontece. Porque o Sukuna vai lá e toca na perna do Gojo. Porque lembrando, em capítulos passados, na luta entre Gojo e Jogo, quando o Satoru Gojo toca em alguém diretamente, a pessoa que é tocada por ele não é afetada pela sua expansão. E isso já aconteceu lá atrás com o Jogo. Então por isso o Sukuna não foi atingido, e ainda tem mais. O Sukuna simplesmente ele pegou ali um voto, onde ele anulava o seu acerto garantido dentro da barreira. Mas sua liberação de energia amaldiçoada e dos seus cortes fora da barreira iriam aumentar, porque dentro da expansão, dentro da barreira, ele não a utilizaria para forçar mais uma vez por fora um ataque, quebrando mais uma vez
a barreira do Satoru Gojo. Ou seja, assim como o Gojo, ele alterou as condições da sua expansão de domínio, fazendo com que ele se sobressaísse mais uma vez e quebrasse a sua expansão. Então ele tira os acertos garantidos de lá de dentro e adiciona pros acertos garantidos fora da barreira. E é então que todo mundo começa a ficar desesperado e o Hajime Kashimo fala ali pro Hakari que se o Gojo acabar morrendo e perdendo, ele vai lá direto pra cima do Sukuna e não tá nem aí, vai embora daquele local e acabou. O Hakari parece ficar meio preocupado, mas eu acredito que o Hakari não está preocupado com o que o Satoru tá fazendo, mas sim com o que o Kashimo provavelmente vai fazer, porque eles teriam menos um aliado contra o Kenjaku. Pelo menos é o que parece. É então que o Gojo volta a ser atingido pelos cortes do Sukuna, mas os cortes parecem um tanto quanto superficiais. E aí o que acontece é que o Gojo está utilizando a emoção das pétalas decadentes, que é mais uma das maneiras ali de se lidar contra uma expansão de domínio. E quem utilizou essa técnica anteriormente foi o Naobito Zenin contra o Dagon. E como que ela funciona? Bom, basicamente ela é como se fosse a amplificação de domínio, entre aspas, mas na verdade funciona da seguinte forma: a pessoa se reveste ali de energia amaldiçoada e quando o acerto garantido vem para atingir a pessoa, a própria energia amaldiçoada automaticamente já bate no acerto garantido, impedindo que ele toque na pessoa. Só que mesmo que seja melhor do que um domínio simples, isso não impede com que a pessoa ainda seja atingida pelos cortes do Sukuna, que são milhares. E a efetividade dessa técnica é muito mais alta do que o domínio simples, principalmente porque a técnica inata do Sukuna é de cortes, então é uma técnica simples, não é uma técnica bem elaborada. O que eu quero dizer com isso não é que o Sukuna é podre. O próprio capítulo já explica pra gente, é uma técnica de corte, que vai lá cortando tudo e tal. Já o vazio imensurável, que é um excesso de informações na cabeça da pessoa e esse tipo de coisa, que age um pouquinho mais na mente do que no próprio físico de fato, torna ela mais complexa. Então, se fosse o Sukuna utilizando a emoção das pétalas decadentes contra o Gojo, provavelmente ele não teria o mesmo efeito e seria mais atingido do que o Gojo está sendo agora. Isso faz com que o Gojo ganhe tempo novamente, utilize a sua técnica de reversão para poder recuperar a sua técnica inata depois da expansão de domínio e ativa a sua expansão mais uma vez. Detalhe pro Yuta, que está bem preocupado com o modo que o Satoru Gojo está lutando e pode ser que mais pra frente ele colha ali o resultado de todas as suas estratégias. Só que dessa vez, nessa outra expansão de domínio, o Satoru Gojo faz algo diferente. Ele simplesmente expande a sua barreira para um tamanho enorme. E expandindo para um tamanho enorme, também o seu acerto garantido, a qualidade ali da sua expansão, ela ficaria também menos precisa. E a sua barreira volta ali a se partir. O pessoal começa a ficar desesperado, só que aí do nada a barreira começa a diminuir de tamanho, até se tornar uma bolinha bem pequena. E notem que o santuário do Sukuna simplesmente desapareceu e todo mundo ficou sem entender absolutamente nada. E aqui eu vou explicar para vocês o que o Satoru Gojo utilizou, que foi o lapso azul, os conceitos da utilização do próprio ilimitado, e tá tudo explicado nos capítulos de Jujutsu Kaisen. Por isso que eu chamei isso de compressão de domínio, porque ali termina o capítulo, mas agora vamos para as explicações. Bom, primeiro precisaremos entender como funciona o azul de forma bem simples. Então, acontece que o azul do Satoru Gojo, ele simplesmente faz com que as coisas sejam atraídas. Esse é o principal poder dele. E através disso, ele utiliza tudo como se fosse uma forma de magnetismo. Se vocês perceberem nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver a utilização do próprio Satoru Gojo lá no começo de Jujutsu Kaisen, quando ele enfrenta aquele maluco dos cabideiros. Como o corpo daquele cara simplesmente fez o quê? Se comprimiu da mesma forma que essa barreira está se comprimindo. E isso nada mais é do que a utilização do azul com o seu poder de atração e magnetismo. Ele utiliza de uma forma como se funcionasse como um magnetismo. Também quando o Gojo está protegendo a Amanai e também quando luta contra o Touji, ele faz a mesma coisa. Ele usa o seu azul como técnica máxima para
pegar e simplesmente comprimir as coisas. E como ele comprime? Basicamente, utilizando ali os poderes do seu ilimitado, ele pega algo, por exemplo, no ar e torna em um número negativo. Então, basicamente, para explicar aqui para vocês, é como se tivesse esse espaço. Tem esse espaço aqui de ar. Isso mesmo, aqui é um ar. Simplesmente tem tudo ar aqui. Então ele cria um -1. É como se ele pegasse essa barreira aqui, ó, e simplesmente jogasse para cá, fazendo um -1. E nesse -1, o ar que ele puxou iria ter que voltar para cá novamente, fazendo com que haja uma lei da atração. É da mesma forma que ele utilizou contra o Toji e tudo. Então ele cria um espaço negativo que vai fazer com que o ar teoricamente volte para o estado original, e isso vai fazer com que ele consiga comprimir as coisas, unindo as coisas. Então é a mesma coisa que, por exemplo, o Pain fez em Naruto, quando ele juntou um monte de bola e tudo, e ele vai comprimindo as coisas para transformar tudo em uma bola gigante quando ele luta contra o Naruto. Então o Satoru Gojo fez da mesma forma para bater de frente com a expansão de domínio do Sukuna. Por quê? Porque a barreira se torna mais densa. Aquela barreira que estava quebrando quando ele expandiu e depois ele foi diminuindo aos poucos, fez o quê? Com que ela ficasse mais densa e mais resistente. É a mesma coisa que eu pegar aqui, olha só, tá aqui a expansão do Sukuna, é nesse papel. O que o Satoru Gojo fez foi simplesmente pegar a distância máxima que o Sukuna pode expandir o seu domínio. Ele provavelmente descobriu os seus 200 metros de raio e fez o quê? Ele fez isso daqui. Então, tornando o quê? Tudo isso daqui do Sukuna simplesmente em algo super denso. Então os seus cortes não vão funcionar nem por dentro e nem por fora. Porque agora isso daqui está muito mais resistente do que antes um papel que poderia ser furado a qualquer momento quando fosse atingido. Agora ele está muito mais forte, e outro detalhe é que ele tirou ali a conexão do santuário no chão. Isso pode até mesmo fazer com que a expansão de domínio do Sukuna finalmente seja quebrada, porque não está conectada a algo, a não ser que o santuário malevolente ele tenha que ser conectado à própria barreira, e com isso ele continue ali com a sua expansão de domínio. Claro que dessa vez dentro de fato da expansão do próprio Gojo. E foi assim que ele utilizou, gente. Ele utilizou os conceitos ali do ilimitado e do azul para comprimir tudo, fazendo essa compressão de domínio, deixando dessa vez o Sukuna sem saída. E agora o Sukuna, o que ele deve fazer a seguir é utilizar simplesmente os poderes ali das 10 sombras. Provavelmente ele vai entrar em um estado de exaustão, mas assim como o Gojo, ele vai conseguir utilizar a técnica reversa para fazer o mesmo que ele, ou até mesmo fugir de sua expansão através das 10 sombras, que é a técnica do Megumi, porque se ele for atingido pelo vazio imensurável do Gojo, provavelmente o Sukuna ele vai ser bem ferido, ou então ele vai tomar muito dano do Gojo, porque o imensurável ele lida com algo que não é físico como os cortes, e sim diretamente na mente da pessoa. Agora vamos aguardar para ver como que o Sukuna vai lidar com tudo isso. Eu aposto muito na técnica das 10 sombras para fugir, ou então se adaptar dentro da própria barreira do Gojo, porque a expansão de domínio do Sukuna, eu acredito que ela não será desfeita. Isso mesmo, o seu santuário malevolente ele simplesmente ficará conectado com suas raízes dentro da própria expansão do Gojo, e aí ele utilizará os poderes das 10 sombras para lutar contra o Gojo, utilizando Mahoraga, os cães divinos, entre outros. Porque como a gente já viu lá atrás, lá na batalha contra o Mahoraga, ele consegue utilizar o poder do fogo, mesmo sendo uma técnica que não era da sua expansão de domínio de cortes. Então sim, o Sukuna provavelmente consegue utilizar as 10 sombras enquanto ele está utilizando o seu domínio inato. Até porque o seu domínio inato está na expansão e não está nele, e por isso ele conseguiu utilizar a sua amplificação. Ou seja, dessa forma ele vai conseguir sim utilizar as 10 sombras e bater de frente contra o Gojo. Gostaria de saber a aposta de vocês, se vocês gostaram assim dessa explicação, e o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo capítulo e aguardo vocês, beleza? Beijo, fui!